Imagine que você tivesse um encontro marcado com Deus, mas um encontro presencial, né? Onde você iria ver a Deus, onde você estaria diante de Deus. Tenta pensar essa cena, faz comigo esse exercício mental, né? Como é que você se prepararia para esse encontro? Que roupa ia usar, né? Como é que ia ser, né, o teu penteado? Eu não tenho muita opção, né, quanto a isso. Enfim, fica imaginando o que tu irias te preparar para falar para Ele quando tu estivesse diante desse Deus que você tem consciência que é o Deus criador do céu e da terra, de todas as coisas, inclusive das nossas vidas, da minha e da tua vida, né? Então, como é que seria? Qual a ansiedade? O que nós sentiríamos, né? E será que eu estou usando a roupa melhor possível? Será que eu tenho algo para oferecer? O que eu tenho para dizer? Então, quando nós pensamos nesse Deus tremendo, maravilhoso, que Ele é, né? Esse encontro também seria tremendo e maravilhoso. Mas será que só isso? Se a verdadeira adoração a Deus, ela não está vinculada a um estilo ou forma, ou até mesmo um local, mas sim uma atitude interior, e aí que eu quero que você pense nessa presença de Deus, ou estar diante de Deus, nós podemos dizer que a verdadeira adoração consiste no esvaziamento de nós mesmos. E essa é a experiência que Isaías tem no seu chamado, no texto que nós vamos ler agora, né? Um texto que fala deste encontro, de um encontro onde ele se vê de repente diante desse Deus. Então pode abrir a tua Bíblia, Isaías capítulo 6, versículo 1 até o 8. Esse é o nosso foco de hoje. E diz lá: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Até aqui. Em seguida nós vamos ter a mensagem que ele teria que entregar, né? Mas não é o nosso foco nessa noite. Queridos, pensando nesse texto, né, no que eu acabei de falar, que a verdadeira adoração consiste no esvaziamento de nós mesmos, nós podemos enxergar aqui pelo menos 2 exigências para que a gente possa adorar a Deus de verdade, e não só da boca para fora, e não só com performance, né? Ou seja, com estilos diferentes. Que estilos são estilos? Não é essência. A essência é como eu adoro esse Deus lá dentro. Porque Jesus mesmo falou para a mulher samaritana que chegaria o tempo, né, onde os verdadeiros adoradores
adorariam em espírito e em verdade. João 4, 20 a 24. Né? Como é que é isso? O que significa isso? E eu creio que aqui no Antigo Testamento nós temos uma descrição muito clara disso. Muito bem, nós adoramos a Deus quando reconhecemos a sua glória. Desculpa, esqueci de passar, mas todos estavam ali acompanhando a sua Bíblia. Adoramos a Deus quando reconhecemos a sua glória. E aí Isaías relata uma visão que ele tem, onde de repente ele se encontra diante do Deus Todo-Poderoso. E ele então, quando relata essa experiência, ele faz questão de dar alguns detalhes que mostram a grandeza deste encontro. Por isso que eu tentei fazer com que a gente imaginasse como seria um encontro com Deus. E o primeiro e segundo versículo, primeiro identifica o texto na história, né? Que foi o primeiro ano que o rei Uzias morreu, né? No primeiro ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado. Tronos sempre foram símbolos de poder, grandeza, né? E ainda não são. E ele não só diz: eu vi o Senhor sentado num trono, que o trono já seria o suficiente, mas ele diz que era um trono alto e exaltado. E ele fala então desta figura que ele enxerga, deste Deus, e diz que as abas de suas vestes, lembrando o contexto onde o povo usava aquelas túnicas, né, que para nós parece mais vestidos, né, que não somos acostumados, e que tinham abas. E diz que essa aba do Deus que ali estava sentado enchia este lugar grande que era um templo de adoração. Ou seja, era um Deus grandão. Não sei se vocês cantam aqui a música Meu Deus é um Deus grandão. É uma música mais infantil, bem bacana, né? Lá em Sapiranga a gente canta e a gurizada faz a festa. Meu Deus é um Deus grandão, né? E esse é o Deus grandão que Isaías enxerga de repente. E ele está diante dele. De uma hora para outra ele aparece diante dele. E ele continua dizendo o seguinte: que acima dele estavam serafins, seres celestiais, angelicais, né? E que a Bíblia não se preocupa em dar detalhes de porque estes são chamados serafins, os outros querubins e outros anjos, porque isso não faz diferença para a nossa realidade humana. Mas são seres igualmente criados por Deus, perfeitos em santidade, que não têm pecado e por isso habitam na presença de Deus. Mas esses serafins, na visão que Isaías tem uma peculiaridade: ele tem 6 pares de asas. Quantas asas os anjos têm normalmente? 2? Os que vocês viram, 2, é isso? Então quem é que viu já com 2? Não. Nós vamos ver aparições na Bíblia, né, em diversos momentos onde eles têm figura humana. Em outros momentos aparecem como anjos que têm asas. E aqui aparece com 6 asas. Gente, a linguagem aqui quer transmitir algo para nós que é muito mais importante de como é a forma deste ser, né? Que um dia a gente vai saber estando lá, se estivermos lá. Essas criaturas, elas usavam 2 dessas asas para cobrir o rosto. O que eu disse? Que eram anjos, são anjos criados, ou seres celestiais criados, perfeitos, que não têm pecado porque estão na presença de Deus, certo? Mas eles cobriam o rosto. E nós temos vários textos na Bíblia que dizem que o pecado não pode estar na presença de Deus e que o homem pecador não pode ver a face de Deus, senão seria aniquilado. Não é? Então veja, o que eles estão transmitindo para Isaías que está ali, humano? Esse que você está vendo é um ser que não pode suportar o pecado, ou que não permite o pecado estar na sua presença. Então eu não posso vê-lo. Eles poderiam, mas Isaías estava vendo, não diz detalhes de rosto e tudo mais. As outras
duas asas, ele não fala das do meio, né? Porque ele faz de cima, daí ele fala as de baixo que cobre os pés. Porque eu imagino assim, né, gente? Porque se fosse de cima cobrir os pés de baixo, né? O rosto ia dar uma nozeira tremenda, né? E o tamanho dessas asas, né? E as de baixo, então, parte de baixo, cobre os pés. O que o pé representa na Bíblia? Como é que eles andavam? De ônibus coletivo? Carro do ano? Não, eles andavam a pé, né? Na maioria das vezes a pé, se não no lombo de um animal, mas com sandálias, era o que eles usavam. Agora imagine o calor do deserto, de uma região árida, e o pó desse lugar grudando no chulezão, né? Então o pé sempre foi, na Bíblia, um sinônimo, quando se fala de forma figurada aqui, de imundícia, gente. Por isso que tinham que lavar os pés antes de se reclinar à mesa, os discípulos lá na ceia. Por isso que os viajantes, quando chegavam, haviam servos que tinham essa função de lavar os pés, porque esse pessoal ia se reclinar à mesa, né? Sentar à mesa, e o pé ia ficar muito perto do nariz. E aqui a figura é muito nítida, que Deus não pode estar, ou o pecado não pode estar na presença de Deus sem ser aniquilado. Essa mensagem que os serafins estão passando para Isaías e para nós hoje. Isso tudo mostra a grandeza desse Deus. E aí diz o texto que com duas voava, que é a nossa figura. Porque para nós seres humanos o que está no céu precisa ter asas, passarinho, avião, etc e tal. Então a nossa imaginação para entendermos as coisas espirituais é descrita dessa forma. Então veja, e aí Isaías completa dizendo o seguinte: ele diz que ao som das suas vozes, né, os batentes das portas tremiam. Versículo 3: e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. E aí ele diz: ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Também vamos ver, especialmente no Antigo Testamento, na linguagem do tabernáculo e do templo. O tabernáculo, a tenda que podia ser desmontada e levada na caminhada no deserto. O templo depois construído por Salomão, não construído lá em São Paulo, esse último, isso não tem nada a ver, gente, que se tem fumaça é de outras coisas. Mas se enchia de fumaça, que representava o quê? A presença de Deus. Sempre que tem essa figura é a presença gloriosa de Deus. E ao som dessas vozes de adoração a Deus, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória, os umbrais das portas tremiam, os batentes das portas tremiam. Vamos ver se essa porta me ajuda, né? Tem umas que são muito firmezinhas que não dá. Essa vai dar. Era isso aqui. Não vai cair nada, não. É como quando passa um caminhão pesado na tua casa e começa a tremer uma porta. É como quando tem aquele som, né, daquela galera que passa com, eu chamo de som com rodas, né, que já não é nem carro o negócio, mas é só um som e passa, né, e treme vidro e treme tudo, não é verdade? É isso que estava acontecendo lá do rei. Não tinha necessidade de ter equipamento elétrico, eletrônico. Era a adoração intensa. Essa é a cena que Isaías enxerga. É isso que ele vê, esse Deus todo-poderoso. E lembra, gente, o seguinte: nós temos pelo menos... Está acontecendo? Não, viu? Aconteceu. Passou um carro pesado por perto aqui. Veja só. Na linguagem hebraica, nós vamos ver a repetição sempre como 3 vezes, a repetição de 3 vezes a mesma palavra, quer dizer muitas vezes. Não está errado dizer também que aqui Santo, Santo, Santo traz a alusão a Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Porém, isso aqui é Antigo Testamento. O Filho já havia sido revelado? Não.
O Espírito Santo já havia sido revelado? Não, eles não tinham nem ideia que existia Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então é mais provável que seja assim, para dizer Deus é muito, 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 muito santo. É isso que eles estão dizendo. E santidade significa perfeição, pureza, total. Essa era a função dos serafins, ficar adorando esse Deus tremendo, grandão. Agora você pode imaginar, se colocar no lugar de Isaías, sabendo desses detalhes, que Deus não pode suportar o pecado, que Ele aniquila o pecado, que Ele é extremamente grande, enorme, santo, perfeito, Criador de todas as coisas, e de repente Isaías está ali diante dele. Veja, a primeira coisa que a visão faz é mostrar quem é Deus, a grandeza de Deus, o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele é fantástico, o quanto Ele é inesgotável, o quanto Ele é incompreensível para o coração e para a mente humana. Eu consigo imaginar essa realidade, eu consegui imaginar ela um pouco melhor quando nós sofremos um acidente, né, onde uma motocicleta tentou atravessar a avenida. Eu estava na Avenida Central e o motoqueiro e a motocicleta tentaram atravessar. O motoqueiro atravessou por cima do meu carro até o outro lado da avenida e a moto ficou no carro, né? Ali eu tive mais ou menos a compreensão do que é esse texto, a partir dali. Isaías no capítulo 57, versículo 15, abre comigo lá que eu não vou ter ele exposto aqui. Isaías 57, eu estou preocupado agora com a primeira parte do versículo, que diz assim: pois assim diz o alto, o sublime, que vive para sempre e cujo nome é santo, habito num lugar alto e santo. Assim diz o que? O sublime, que vive para sempre, é eterno, e cujo nome é santo, Ele é perfeito. O que ele diz? 2 pontos, agora ele diz: esse que é tudo isso, concorda com o que Isaías disse: habito no lugar alto e santo. Sim, eu sou esse Deus grandão que Isaías está falando para vocês. E olha, isso já está muito adiante no ministério de praticamente 40 anos de Isaías. Ou seja, foi no início do ministério, o chamado dele, que ele teve essa visão aterradora, tremenda, grandiosa. E agora lá no fim, quando ele vai dizer: Deus tem um recado para vocês, o Deus que tem um recado para vocês é esse Deus alto, sublime, eterno, que vive para sempre, cujo nome é santo. Ele lembra, depois de quase 40 anos, claramente o que a visão transmitiu ao coração dele. Essa grandeza foi impactante demais, o que aconteceu com Isaías. Muito bem, agora vamos então para o nosso segundo aspecto aqui, ou segunda exigência que nós encontramos para que a verdadeira adoração aconteça a Deus. A primeira delas é óbvio: eu preciso reconhecer que Ele é grande demais. Se eu não reconheço que Deus é o maior de todos, eu não vou conseguir adorar Ele, porque aí eu estou adorando como qualquer outro Deus, qualquer outra coisa. Se eu não tenho noção de que Ele é realmente esse Deus tremendo, eu vou estar na presença dele de uma forma indiferente. Mas a segunda exigência para que a gente possa adorar a Deus, e ela é praticamente a consequência da primeira, é que nós adoramos a Deus quando nós reconhecemos a nossa própria posição, quem nós mesmos somos. E aí a segunda parte do texto deixa isso muito claro, que diz assim, né? Diante dessa cena terrível, estupefata, de terror, cena de terror, gente, para Isaías era cena de terror. Por quê? Porque de repente ele olha tudo aquilo, esse Deus gigante, enorme que ele se apresenta a ser e é, né? E aí ele se dá conta de quem ele é. Ele se dá conta do contraste do que ele está vendo e de quem ele é. Logo que ele descreve essa cena, essa visão, essa imagem desse Deus grande, imediatamente a primeira fala
de Isaías é: então gritei. Ele não diz então disse, então falei, então sussurrei, então pensei. Ele diz então gritei. E como eu disse para vocês, fique tranquilo, eu não vou fazer. Quando nós sofremos esse acidente, graças a Deus, ninguém de nós dentro do carro, eu, Rose, nossos filhos, pequenos ainda, na época, e nem o motoqueiro. O motoqueiro ficou doído umas 2 semanas, mas só não quebrou um osso. Mas quando ele caiu desacordado do outro lado, e quando aquela moto bateu com violência na lateral do carro, a sensação que eu tive vendo ele voar, tudo, sabe aquela coisa de fração de segundos, estou enxergando tudo. Gente, saiu um grito de dentro do meu... A impressão que veio do estômago, assim, né? Um grito, ai meu Deus, de um jeito assim que a Rose, bateu do lado dela. Ela ficou tão impressionada com o grito que ela nem se preocupou com a batida que ela disse, calma, ela disse para mim. Ela virou para mim de tão intenso, não sei se tu consegue lembrar disso. Mais ou menos, né? Mas a intensidade talvez não. Mas foi uma coisa que saiu que eu, para repetir isso, e às vezes eu faço isso repetindo sem avisar, tá? Quando eu falo sobre esse texto. Aí pessoal, cai para trás, mas não é porque poder do Espírito Santo é susto mesmo, né? Eu disse que aqui eu não vou fazer porque tem maiores de 60 anos aqui, né? Então, né, não tem uma ambulância aqui. Mas é uma coisa assim, para eu repetir esse grito, ai de mim, né? Eu grito esse ai de mim, eu tenho que fazer toda a minha força, né? Eu não falo nada, digo então, gritei, digo, né? E aí vem o ai de mim. Uma coisa assim monstruosa, né, gente? Que chega a saltar a veia e eu fico como todo alemão fica quando se esforça, né? Muito vermelho, que é um pimentão. Eu imagino, gente, sério, depois desta experiência que eu consegui entender esse texto. Porque eu só consigo mais imaginar Isaías fazendo isso. Um grito desesperado de ai de mim. E ele diz por quê? Ele diz ai de mim. E ele diz estou perdido. Pode ver na sua Bíblia, não importa a tradução, exclamação, exclamação. Uma atrás da outra. Exclamação o quê? É justamente isso. Pois sou homem. Por quê? Pois sou homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios, ou de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. E a figura de Senhor dos Exércitos na Bíblia é de novo a mesma figura daquele que com ele ninguém pode. Não existe exército, não existe poder humano, não existe poder espiritual, não existe nada que pode com esse Deus, de tão poderoso e grande que Ele é. E Ele diz isso. Meus olhos viram. Toda a visão aqui está dizendo, o pecado é aniquilado na presença desse Deus. E eu sou pecador. Você percebe como, quando a gente enxerga quem Deus é, nós nos colocamos no nosso lugar? Começamos a lembrar daquilo que fazemos, daquilo que pensamos, daquilo que dizemos, daquilo que planejamos, que é totalmente feio. Não só contrário aos princípios eternos de Deus, da Bíblia, mas até mesmo da sociedade. Muitas coisas que talvez o que passou na minha cabeça e que eu gostei, se a sociedade soubesse, e não importa se eles acreditam nesse Deus e dizem, nossa, que feio, Giovanni, que podre isso. Se somos nós. Mas a história não para aqui, né? A história não para. Porque diz o texto em seguida, e aí diz logo, assim que ele grita, então gritei, ai de mim, estou perdido, né? Porque sou um homem de impuros lábios, o povo onde eu habito também é. Logo em seguida, diz, logo, versículo 6, um dos serafins voa até mim trazendo uma brasa viva. O que é brasa viva? Incandescente, vermelha, né? De calor, de fogo. Uma brasa viva, que havia tirado do altar, ou da presença desse Deus, com uma
tenaz. Tenaz é aquele alicate grandão assim, né? Que tem uma garra que tu pode abrir. Quando tu abre, tu pega lá. Geralmente quem usa muito disso são ferreiros, pessoas que lidam com metais incandescentes, né? E vão ter que malhar esse metal, né? Então pega aquilo, ele é comprido por quê? Porque aquela peça está tão quente que se for muito perto, queima igual, só com calor, sem encostar. Essa figura que a gente tem dessa brasa. E quem está tirando essa brasa viva com essa tenaz, o alicate comprido do altar? Um serafim, um ser espiritual, que a gente imagina que nada pode prejudicar. E de novo, aqui a figura é para Isaías e para mim e para você entendermos que o que vem dali e que toca e cura a boca é poderoso. Não é qualquer coisa. É algo que é maior do que nós podemos suportar, realizar, fazer ou cumprir. E essa brasa vai e é alcançada onde? Toca onde? A boca de Isaías. O anjo tinha feito distância, mas a boca é tocada. E aí você não consegue imaginar essa cena? Isaías vendo aquele serafim. Primeiro, tudo aquilo já era maravilhoso demais. E aí ele vê aquele ser trazendo essa brasa incandescente e aproximando. Eu imagino o seguinte: ele não conseguia mais se mexer. O texto não precisa dizer isso. Ele devia estar paralisado, só vendo aquilo. É agora que eu vou ser destruído. É agora que vai acontecer o que acontece quando os seres humanos pecadores estão na presença de Deus. E essa brasa toca a boca dele, mas ao invés de fazer isso, ela traz cura, ela traz perdão, ela traz libertação. E o anjo diz, o serafim diz: veja, isto tocou os seus lábios, e por isso, só por isso, a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Gente, o que simboliza essa brasa? Alguém quer dar um palpite? Ou vou fazer a pergunta de outra forma: a quem essa brasa se refere ou se direciona? Jesus perdoa os nossos pecados. Ele que é essa brasa viva, que vem do altar, do Santo dos Santos, da presença do próprio Deus, e que cura o nosso pecado, a nossa doença, seja ela de lábios impuros, de mente impura, de atitudes erradas. Ele é o que, veja o que o anjo diz, o serafim diz: a sua culpa será removida e o seu pecado perdoado. Culpa removida, não a capacidade de pecar, mas a culpa removida. Perdão pelo que você é e faz. Vem de Deus, do santo altar, da brasa que é tirada ali. É Deus que cura. Não é você que vai se tornar melhor para que Deus aceite você e aí diga: olha só, eu vou aceitar aqui no meu santo templo, no meu santo lugar, a Eveline, porque ela até canta tão bem, né? E para mim, etc e tal. Não é pelo que nós fazemos, muito menos pelo que somos, mas pelo que Jesus faz e fez por nós. E isso simboliza claramente o poder de Deus, curador, perdoador, que cura os nossos pecados, nos livra da culpa deles, mas também nos cura para alcançarmos uma vida segundo a vontade dele. E isso é um processo que continua a vida toda, porque Isaías não saiu dali e não pecou mais. Não, mas ele tinha sido justificado por parte de Deus, pela parte de Deus. E aí vem logo em seguida a resposta. Aliás, antes da resposta, vem uma pergunta meio esquisita, né? Ele conta que vê isso tudo acontecendo, e aí ele diz assim: então ouvi a voz do Senhor. Só agora que começa a aparecer a voz de Deus, desse Deus grandão. Até agora só tinha acontecido
o impacto da visão, eu entendi quem é Deus, eu entendi quem eu sou. O serafim, um enviado de Deus, é assim, nós podemos dizer que somos esses serafins, quando levamos o Evangelho hoje, traz a cura e o perdão. Ele, de repente, depois disso, de ouvir que foi redimido, de que não há mais culpa sobre ele então ouve a voz de Deus. E ele, como é que ele ouve a voz de Deus? Agora, a fala de Deus aqui nessa visão, agora parece que, pronto, bota tudo fora. Esse Deus grandão é grandão, parece poderoso e tudo mais, mas ele não está batendo bem. Porque olha só, então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? Quem estava ali, gente? Os serafins e o único ser humano que estava ali nessa visão, Isaías. Por que ele não olhou para Isaías e disse: Isaías, tu pode ir por mim, eu tenho uma missão para ti, e não é boa. Porque lê depois o restinho do texto, você vai ver que a missão não é boa, tá? Eu tenho uma missão, tu pode fazer isso por mim? Não. Ele lança a pergunta. E o lançar essa pergunta tem uma reação imediatamente maravilhosa de Isaías, né? O que ele diz daí? Olha o texto. O que ele diz? E eu respondi, 2 pontos: eis-me aqui, envia-me. E o que tem depois do envia-me? Uma exclamação. Tem uma exclamação. A gente esquece de ver os detalhes, né? Então, se aquele grito terrível, que eu não vou dar, calma gente, não se assusta, eu prometo, tá? Aquele grito terrível de horror saiu de dentro de Isaías, porque ele viu quem ele era, quem Deus era, ele era, e o seu pecado. Depois dele ser perdoado, agora tem uma outra expressão, mas de euforia. E essa eu posso fazer sem assustar vocês. Ei, eu tô aqui! Oh, glória, envia eu aqui, ó, me envia, eu quero ir. Mais ou menos isso. Eu só consigo ver isso nesse texto, porque de repente aquele que pensava que ia ser destruído é convidado a ser missionário. Aquele que disse: estou perdido porque sou uma pessoa de impuros lábios e vivo no meio de um povo de impuros lábios, agora vê ser convidado para fazer a tarefa de Deus. Eu não era digno e agora Deus me tornou digno. Foi obra dele. Veja, não tem como não ter euforia nessa situação. Eu escapei de ser destruído e ainda estou sendo convidado a participar da obra de Deus. Gente, isso para mim é a verdadeira adoração. Esse texto para mim mostra o quanto nós adoramos a Deus quando reconhecemos, não só quando cantamos também, mas quando a nossa vida reconhece dia após dia um Deus grande, mesmo quando eu peco. Porque quando eu peco, e isso não me traz profundo arrependimento e tristeza e vergonha desse Deus grande, e que eu não posso fazer nada por esse pecado, só Jesus, então tem uma coisa errada. Então nós adoramos a Deus, sim. Quando? A nossa adoração a Deus, diante do seu santo trono, só será autenticada quando de fato nós nos esvaziamos de nós mesmos e olhamos quem Ele é. Lembra de Isaías 57:15, a primeira parte que a gente leu? Pois é. Vamos ler de novo? Diz assim: pois assim diz o alto, o sublime, o que vive para sempre e cujo nome é santo. Habita num lugar alto e santo. É quase como Deus dizendo o seguinte. Primeiro Isaías dizendo: gente, atenção, Deus vai falar, o Deus grandão vai falar. E Deus então começa: sim, gente, Isaías está certo, eu sou esse Deus mesmo. Eu sou esse Deus grandão que habita num alto e santo lugar. Certo o que você falou. Mas Isaías, você esqueceu uma coisinha. Você lembra que você não foi aniquilado na minha presença? Você lembra que você foi perdoado
né? E a sua culpa foi tirada. Você esqueceu de dizer. Então eu vou dizer para vocês, para quem eu tenho um recado. Sim, habito num lugar alto e santo, mas habito também com um contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Sim, eu sou esse Deus grande, mas aquele que se arrepende e se volta para mim, eu sou um Deus presente, querido, quase dá para dizer aqui no texto, fofinho. Um Deus que quer te dar alento, paz, tranquilidade, quando tu reconheces quem eu sou. É isso que ele está dizendo. Quando, vazios da nossa arrogante prepotência, nós reconhecemos quem realmente somos em relação a quem Ele é, então nós podemos experimentar mais de Deus e ser transformados, usados por Ele. É só assim. Ah, Giovanni, mas eu não sou profeta, Deus não tem grande coisa para fazer por mim, ou por meio de mim, não. Deus faz o que Ele quiser, e através de quem Ele quiser. Qual é a tua disposição, a minha disposição? Como nós podemos pensar nisso? Será que nós realmente adoramos e servimos a esse Deus? Ou nós apenas cumprimos uma religiosidade? Então, essa é uma pergunta pessoal para cada um de nós. Em outras palavras, o que Deus está falando contigo? O texto está dizendo que Ele tem perdão para todos por meio de Jesus. O texto está dizendo que Ele se achega e consola a todos que se arrependem. E o texto está dizendo que Ele chama e tem uma missão, uma obra para todos, a partir do momento que você reconhece quem Ele é e quem você é. E certamente, se isso acontece nas nossas vidas, nós nos dispomos, como Isaías: estou aqui, eis-me aqui. Oh, glória! Qual é o chamado de Deus para a tua vida hoje? Eu sei qual é para mim. E olha, e não significa que eu nunca mais devo perguntar: Senhor, o que tu queres agora? Nessa nova fase da vida, nesse novo momento da história, o que o Senhor tem para mim agora? Qual é a missão? Cada um de nós deve refletir e responder diante desse Deus grande, poderoso, mais presente. E hoje, muito mais presente na pessoa e na figura do Filho, Jesus Cristo, que na época de Isaías ainda não era revelado. Vamos orar? Pai querido, obrigado pela Tua palavra, pela Tua mensagem que é viva, verdadeira, profunda. Pedimos que o Teu Espírito Santo trabalhe em nosso coração e faça na nossa vida aquela obra que o Senhor quer fazer, que não apenas transforma a nossa experiência contigo, mas torna a nossa vida útil para a eternidade, para coisas que são para sempre, para sermos ferramentas tuas em tuas mãos na vida de outros que se perdem e que precisam do mesmo perdão que eu e meus irmãos e irmãs aqui precisamos. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia. Obrigado por Jesus se manifestar, vir a este mundo em forma de servo sofredor, cumprir toda a justiça e pagar toda a minha culpa por total graça imerecida. Obrigado pelo teu amor. Livra-nos do mal, nos une a ti, da mesma forma que o Senhor tem feito com os teus santos homens da palavra, como foi com Isaías. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, muito obrigado. Passo a palavra para a Eveline.